estamos começando mais um Vida de MEI. Que bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Olha, no programa de hoje nós vamos conhecer a Olivia Essências, um negócio que nasceu do desejo de uma gestora hospitalar em trabalhar em casa para se dedicar à maternidade. E foi assim que a Rogéria Carvalho enveredou pelo caminho do próprio negócio como microempreendedora individual. A gente recebe aqui no estúdio para falar sobre a vida de MEI a especialista Mina Angeli, analista técnica do Sebrae Nacional e coordenadora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Bom, antes da gente começar a conversa sobre a vida de MEI da Rogéria, vamos mostrar a Olivia Essências e conhecer a história da empresa. Vamos ver. Olá, tudo bem? Meu nome é Rogéria Carvalho, eu tenho 46 anos, sou administradora de formação com especialização MBA em gestão hospitalar e atualmente eu sou empreendedora da marca Olivia Essências, que é uma marca de aromatizadores para ambientes. Nós temos difusores de vareta, água perfumada para tecido, home spray, velas aromáticas, perfume para papel, enfim, tudo que você precisar para perfumar o ambiente, nós da Olivia Essências temos para te oferecer. A minha história, como eu comecei a me interessar pela produção de aromatizadores para ambiente, foi após a minha gestação. Eu tenho uma filha que vai completar 5 anos, o nome dela é Olivia, e eu sou casada com um militar. Por ser casada com um militar, de tempos em tempos nós somos transferidos, né? E ficava complicado para mim ter que procurar emprego na área de gestão hospitalar a cada cidade que a gente fosse morar. Então veio esse desejo de empreender. A princípio, eu ainda não sabia que seria com aromas, apesar de eu gostar muito. Mas aí a minha filha nasceu e eu senti a necessidade de deixar o hospital para me dedicar à maternidade. O primeiro ano foi exclusivo para ela. Quando ela completou 1 aninho, nós fomos transferidos, nós morávamos no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, e viemos aqui para o sul de Minas, em Três Corações. Chegamos aqui em 2020 e junto com a pandemia, a cidade fechou. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso ocupar minha cabeça, né? Senão eu vou enlouquecer. Acostumada a trabalhar sempre, né? Então eu precisava fazer alguma coisa. E aí, um belo dia, olhando Instagram, internet, à noite lá em casa, apareceu um curso de aromatizadores para ambiente. Um curso da Elizabeth Nagel, inclusive. E foi aí que tudo começou. Eu sempre gostei de casa organizada e perfumada. E eu já tinha o desejo de empreender e não sabia como, em quê. E quando eu vi esse curso, eu falei, opa, eu acho que é isso. Comprei o curso, bacana, adorei. Ela indicava até os fornecedores da matéria-prima. E aí eu fiz a minha primeira compra de matéria-prima com o fornecedor que ela indicou. A princípio comprei só para mim, uns 3 ou 4 aromas, poucos frascos, fiz só para mim e para presentear, né? A ideia era perfumar minha casa e presentear os meus amigos e parentes. Fiz muitos testes, porque nem toda a essência funciona para difusor de varetas e para água perfumada. Às vezes uma fica melhor na água perfumada, outra fica melhor no difusor de varetas. Então eu tive que fazer muitos testes antes de começar antes de abrir o meu negócio de fato, sabe? E aí nos presentes, sempre que eu presenteava um amigo, presenteava um parente, vinha: "Rô, seu aromatizador é bom demais, por que você não faz isso para vender, mulher?" E aí, como a maioria dos feedbacks eram positivos e eu queria mesmo empreender em alguma coisa, eu falei, então acho que é isso. E foi a partir daí que surgiu o Olivia Essências. Em dezembro de 2020, eu criei o Instagram. Em finalzinho de janeiro eu comecei a publicar, já tinha alguma coisa pronta. E em comecinho de fevereiro eu fiz a minha primeira venda. Os ingredientes principais que eu uso para fazer os nossos produtos aqui na Olivia Essências é o álcool de cereal, tá? Por que tem que ser o álcool de cereal? Porque ele tem um cheiro mais suave.
E aí isso não vai influenciar depois no aroma do produto, tá? Então precisa ser o álcool de cereal. Uma essência de qualidade, não se economiza na essência, aliás, não se economiza em nenhuma matéria-prima, porque a qualidade do produto é o que o cliente precisa. E água mineral. Esses são os 3 principais ingredientes, tanto para fazer um difusor de varetas, quanto para fazer uma água perfumada para tecido, ou um home spray, ou um perfume para papel. Todos os produtos vão precisar desses 3 ingredientes aqui. Agora, outro fator também muito importante no exalo do aroma são as varetas, tá? As varetas têm que ser de bambu. Ela tem que ser assim, ó, bem porosa, sabe? Porque se aqui, por exemplo, eu tenho 2 exemplos de varetas. Tem essa vareta que é decorada, ela é bem lisinha, então ela não exala, a função dela é só decorar. E tem essas varetas aqui, ó, que elas são porosas, tá? Que vão fazer o aroma exalar no ambiente. Outra coisa importante é a quantidade de varetas. Às vezes eu vejo aí fora as pessoas colocam 3, 4 varetas. Isso não é suficiente para o produto exalar da forma que a gente quer. É necessário que eu vou pegar uma tampinha aqui e vou mostrar para vocês, ó. O ideal é isso aqui, ó. A gente tira esse lacrezinho branco, tá vendo? Volta a vareta, a tampinha para cá. As varetas têm que preencher todo o espaço aqui da boca do frasco, porque senão o que vai acontecer? Em vez do seu líquido exalar pela vareta, que é o que a gente quer, ele vai evaporar e aí ele vai acabar mais rápido. Essa também é uma pergunta que as clientes me fazem, mas Rô, quanto tempo que vai durar o seu difusor? A gente compra aí fora e acaba depressa demais. Porque muitas vezes quando a gente compra fora, numa loja grande, etc., ou no supermercado, não tem ninguém para ensinar como usa, né? Então eu aprendi isso tudo no meu curso e é isso que eu passo para as minhas clientes, a forma correta de estar usando o produto. A vareta também tem essa aqui, ó. Essa aqui é a vareta de fibra de algodão. Qual que é a diferença, Rô? A diferença é o seguinte. A vareta de madeira, a gente tem que virar, né? Entre 1 a 2 vezes ao dia a gente tem que estar virando ela aqui no frasco para o perfume exalar. A de fibra de algodão, a gente não precisa virar, tá? Porém, ela vai consumir o seu líquido mais rápido do que a vareta de madeira, tá certo? Então, é uma opção do cliente. Nesse tipo de empreendimento, a gente acaba também encontrando alguns desafios pela frente, né? Acho que como em qualquer outra profissão. Os que mais acontecem comigo são a busca por fornecedores com um preço mais acessível para a gente, né? Porque é tudo muito caro e como a gente ainda está praticamente iniciando, não tenho nem 3 anos, né, de empreendimento, nem sempre eu consigo dispor de uma verba tão grande para comprar, por exemplo, os frascos, né? Tem fornecedor que às vezes o frasco é bacana, é um preço que a gente quer, que a gente pode pagar, mas quando a gente vai ver a quantidade tem que comprar, sei lá, 5.000 frascos. Onde eu vou colocar 5.000 frascos aqui na minha casa? Não tem jeito, né? Então, isso é uma dificuldade para a gente conseguir bons fornecedores com preço acessível para eu também conseguir deixar o meu produto com um preço de mercado bacana, né, para as minhas clientes. Agora, um outro desafio também é quando eu vou criar um aroma novo, né? Porque assim, toda fragrância, ela precisa ter a sua nota de saída, corpo e fundo, que a gente fala. As notas de saída, elas são responsáveis pela explosão do aroma no ambiente, tá? As notas de corpo, a gente começa a sentir uns 15, 20 minutos depois, né, que a gente vira a vareta. E a nota de fundo é responsável por fixar o aroma no ambiente, sabe? Ela é uma nota mais pesada, sabe? Uma nota mais, assim, por exemplo, uma vanila, um musk,
as notas mais gourmet que a gente fala, sabe? São as notas mais pesadas e elas dão fixação para a fragrância. Então, assim, se eu estou criando um aroma e criando uma fragrância, né? E falta uma dessas notas, o meu aroma não vai ficar perfeito. Ou ele vai acabar rápido demais, ou ele vai ter uma explosão, mas depois logo vai sumir. Então, muitos testes. Esse é um desafio grande, sabe? A gente tem que testar várias combinações até chegar no gosto do cliente, entendeu? E aí eu mando para eles, eu chego em 3 fórmulas corretas. E aí eu encaminho para o cliente a amostra dessas 3 e ele escolhe qual ele quer ou para casa, ou para loja, ou para clínica. E isso quando é um aroma personalizado, tá? Agora, quando eu não preciso fazer nada disso, nenhuma combinação, por exemplo, eu pego do meu fornecedor e já crio, né, já faço a fragrância. Então, aí o desafio é manter a qualidade, né? Não adianta a gente achar um produto que é muito baratinho no mercado e falar, não, ó, eu vou pegar esse aqui porque eu preciso economizar. Não vai funcionar, não adianta. Então, assim, se você deseja empreender nesse ramo, se você já tem um fornecedor de confiança, tenta economizar em outra coisa. Economiza num frasco, economiza numa tampa, mas na matéria-prima não façam isso, porque vai cair a qualidade do produto e aí não vai dar certo. Como eu resolvi que realmente eu queria trabalhar com isso, então eu fui em busca de novas informações. Foi onde eu conheci o curso de marketing olfativo, né, que é onde me permite criar as fragrâncias personalizadas, né, que eu também fiz. E agora também estou concluindo o curso sobre velas aromáticas. Já está quase no finalzinho também. Então foram esses 3 cursos que eu fiz. O primeiro de aromatizador, o segundo que já engloba, né, algo a mais, que seria a criação de fragrâncias, né, propriamente dita, e agora o de velas aromáticas. As fragrâncias personalizadas, elas são criadas da seguinte forma. Eu tenho um checklist, um questionário, tá, que eu encaminho para cliente, fazendo algumas perguntas. Por exemplo, digamos que seja uma loja de roupa feminina, né? Ela diz para mim, por exemplo, o que ela quer transmitir com a marca dela, sabe? Ela quer transmitir sensualidade, ela quer transmitir elegância. Se for uma clínica, por exemplo, o que essa clínica quer transmitir? Ela quer transmitir... se for uma clínica de pilates, por exemplo, que é um cliente que eu estou fazendo agora, ela quer transmitir o quê? Ela quer transmitir saúde, né? Ela quer transmitir que a pessoa tenha energia, né? Que a pessoa tenha concentração quando estiver fazendo os exercícios, né? Então, tudo isso entra nesse questionário que eu envio para cliente, tá? E a partir da resposta do cliente, eu tenho aqui um catálogo, né, de essências. Aqui tem várias amostras, ó. Tem várias amostras e a partir da resposta deles, eu vou buscar aqui, tá certo? Alguma que eu ache que vai ficar bacana para o cliente, né? Tendo, claro, as notas de saída, corpo e fundo, tá certo? Eu pergunto também nesse questionário se tem alguma fragrância, por exemplo, que a cliente não goste, né? Às vezes ela fala para mim, não, Rogério, eu não gosto de lavanda de jeito nenhum. Não, eu não gosto de jasmim, eu não gosto de patchouli. Então eu vou procurar uma outra opção para poder estar criando essa fragrância personalizada. Desse jeito aqui, ó, estaria meio a meio, 50% de cada uma. Se eu quiser aumentar a floral, eu desço a outra um pouquinho. Eu já vou tendo uma noção de como o meu aroma vai ficar, sabe? Mas aí o processo mesmo criativo, né? Eu vou pegar uma fita olfativa, tá?
e vou ir testando. Vou pegar um conta-gotas, vou pegar minha fita olfativa e vou pingando gotinhas, né? Por exemplo, se eu quiser usar só essas duas, 50-50, eu vou colocar 5 gotinhas de uma e 5 gotinhas da outra na fita olfativa. E essa fita olfativa vai ficar aqui e eu vou de tempos em tempos, eu vou verificar. Passado 2 horas eu vou vir aqui sentir o cheiro, ver como é que tá. Aí depois, passada 4 horas, eu vou sentir o aroma novamente. 6 horas, 12 horas, 24 horas. Até eu saber se a fragrância realmente tá do jeito que eu preciso. E eu vou fazer isso com tipo 3, 4, 5 combinações diferentes. E aí eu vou enviar no mínimo 3 para cliente e ela vai escolher, falar, não, Rô, essa aqui eu amei. Geralmente o processo é feito dessa forma. Depois que nós decidimos, né, que realmente a gente ia empreender no ramo dos aromas, veio então aquela pergunta, né? E agora, qual o nome, né? Como vai ser a nossa marca? Então, assim, eu e meu esposo até a gente brincava, né? Fizemos assim um brainstorm, tudo. Perguntamos para alguns parentes, amigos, e vários nomes surgiram, né? Vinha, como a gente morava aqui no sul de Minas, montanha, serra, veio esses nomes também na minha cabeça, vieram, sei lá, aromas da serra, aromas da montanha, mas aí eu geralmente pesquisava, né, antes no Google e via que tinha já existia, né, no mercado, ou então que tinha algo muito próximo, né, assim. Mas aí depois eu conversando com meu esposo, a gente falou assim, bom, tudo isso surgiu, né, por conta da nossa filha, né, pelo fato de eu poder trabalhar em casa e acompanhar o crescimento da nossa princesa. Então, nada mais justo do que fazer uma homenagem para ela. Então, foi aí que surgiu o nome Olivia Essências. E essa marca que eu uso agora, na verdade, é a minha segunda. Eu tive uma anterior, foi uma conhecida minha que fez, que estava começando os estudos dela na área de marketing, né, e desenvolvimento. Ela fez para mim e eu achei uma gracinha, era super delicada, usei por um tempo, tá? Mas depois que o negócio foi começando a expandir, eu senti a necessidade de ter algo mais profissional, né? E aí eu contratei uma empresa, foi até de São Paulo, inclusive foi no Instagram que eu encontrei, só que eu mandei, né, uma mensagem para ela, eu gostei do jeito que eles trabalhavam, ela fez uma chamada de vídeo comigo, conheceu os produtos, perguntou o que eu queria transmitir e aí ela desenhou essa marca para nós. Aí ela fez todo o trabalho, né, de paleta de cores, tudo em cima do que eu passei para ela que eu queria transmitir com o nosso produto. E essa marca que eu utilizo até hoje. Antes de empreender, eu trabalhava na área hospitalar, né? Aí geralmente todo mundo me pergunta, Rô, você é enfermeira? Não, não sou. Eu sou administradora de formação com MBA em gestão hospitalar, também não gestão hospitalar na área de contas médicas, porque eu não era formada na área da saúde, né? Então a minha gestão hospitalar envolve a parte administrativa do hospital como um todo, né? Financeiro, faturamento, recepção, e o faturamento era a minha maior especialidade, né? Eu trabalhei quase 10 anos nessa área, comecei em Resende, na cidade que eu morava, depois fui para o Rio e trabalhei também lá em hospital, e do Rio a gente foi para o Mato Grosso do Sul, e aí no Mato Grosso do Sul eu era gestora do faturamento de um hospital da rede privada lá na cidade, né? Eu que cuidava de toda a parte de faturamento, autorização de internações, autorização de consulta, enfim. Era fácil? Não, mas era uma coisa que eu gostava bastante. Era uma adrenalina, assim, quando a gente conseguia, né, entregar tudo na data prevista, assim. Eu gostava, de verdade. Mas, né, a gente queria engravidar
Demorou um pouquinho para a gente conseguir, enfim, mas foi na hora que Deus quis, né? E eu fui mãe aos 41 anos. Então, foi uma gestação maravilhosa. Eu trabalhei no hospital até a última semana da minha gestação. Meu marido ficava mega preocupado. E eu falava assim para ele, mas amor, se eu passar mal, eu tô dentro do hospital, qual o problema, né? Então, assim... E quando a minha filha nasceu, em novembro de 2018, a gente conversou, né? Quando a gente morava longe da minha família, da família dele. Então, pensa, uma mãe aos 41 anos, né? Realizando o sonho da maternidade. Eu ia deixar minha filha pequenininha, com 4 meses, assim, na creche. Eu não queria, de jeito nenhum. E graças a Deus a gente tinha condições financeiras para eu ficar em casa, né? Cuidando dela. Então, essa foi a nossa opção. Foi onde eu deixei a área hospitalar para me dedicar à maternidade e 1 ano depois eu senti a necessidade de trabalhar novamente, né? E aí foi onde a gente decidiu pelo empreendimento que eu podia conciliar a minha família, a maternidade e o meu trabalho. A maioria dos meus clientes chegam até mim por indicação mesmo, né? Porque a boa e velha propaganda boca a boca, né? Um amigo compra, gosta, indica para o outro, vem procurar presente, aí a pessoa que foi presenteada geralmente volta, vira cliente também, tá? Então, assim, a maioria deles são dessa forma. Mas eu tenho também o Instagram, né? Que permite lá a gente ter um catálogo, né? Porque as pessoas sempre perguntam, tem um catálogo? Tem lá no Instagram, bonitinho, lá no destaque, tá? E para as pessoas também de fora que não me conhecem, né? Então, elas podem fazer contato comigo pelo Instagram, lá tem o link que vai direto para o meu WhatsApp. E a gente, né, desenvolve ali um diálogo e eu consigo entender o que o cliente está precisando. Quando ele é aqui da cidade e ele quer sentir o aroma primeiro, porque isso acontece muito também, eu marco o horário e recebo aqui no meu ateliê mesmo, tá? Sem problema nenhum. A gente agenda, eles vêm até mim, conhecem todos os aromas e escolhem o que mais lhe agradar, tá? Em breve a gente vai ter um outro canal de venda que vai ser o site, que está em construção, tá? Também está ficando bem legal. E, Rô, você vende só em Três Corações? Não. Tá? A gente envia para todo o Brasil. Então, e hoje a gente envia, né? Tem a plataforma do Melhor Envio. E geralmente ou eu mando por correio, quando não é líquido, ou pela Jadlog. 95% pela Jadlog, porque o frete fica mais em conta, tá? Então, a gente sempre opta, né, pelo que fica mais em conta para o cliente. E a Jadlog, eu não tive nenhum problema com elas até hoje. Chega tudo em perfeito estado no seu destino. Que maravilha esse negócio, né? O negócio da Rogéria, a essência. Bom, poder criar esse universo de aromas que encantam as pessoas deve ser realmente fascinante, né? Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta a gente conversa então sobre a Olivia Essências. É rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Vida de MEI aqui no canal Empreender. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente. E a gente recebe também aqui no estúdio do canal Empreender, Mina Angeli, analista técnica do Sebrae Nacional e coordenadora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que vai analisar para a gente a vida de MEI da Rogéria Carvalho. No primeiro bloco, a gente conheceu o negócio que exala bons rendimentos para a Rogéria, né? A Olivia Essências. A empresa que funciona na cidade de Três Corações, lá em Minas. A Rogéria começou o próprio negócio num primeiro momento não porque queria empreender, mas porque queria trabalhar em casa para aproveitar
à maternidade. Bom, vamos continuar essa conversa então? Rogéria, seja muito bem-vinda, que bom tê-la aqui conosco. Obrigada, é um prazer estar falando com vocês também. Muito bem. Mina também, seja muito bem-vinda mais uma vez, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar conhecendo aqui a história da Rogéria e inspirando novas empreendedoras. Isso, para além do que a gente já conheceu, Rogéria, na reportagem que vimos no primeiro bloco, queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa sua ideia, que foi num insert que você teve de poder empreender, né? Me conta como é que começou a ideia e aí por que o nome Olivia Essência também. Então, a ideia começou, na verdade, quando eu engravidei, né? Durante a gestação eu continuei trabalhando no hospital, os 9 meses, mas eu e meu esposo, a gente já tinha decidido que após o nascimento da minha filha, a nossa vida ia mudar um pouco, porque eu queria me dedicar à maternidade, né? Eu fui mãe aos 41 anos e não entrava na minha cabeça ser mãe aos 41 anos e depois deixar minha filha numa creche aos 4 meses. O primeiro ano da Olivia foi dedicação exclusiva para ela mesma, mas como eu sempre trabalhei fora, estava faltando alguma coisa para mim. Eu queria continuar trabalhando, mas em primeiro lugar vinha minha filha. Então veio a ideia de procurar algo que eu pudesse trabalhar da minha casa, sem deixar minha filha de lado, né? Então, e você nunca tinha empreendido antes? A experiência de empreender, essa foi a primeira? Aí eu imagino como é que foram as dificuldades no começo também, né? Porque você era CLT, né? Eu acho que a maior dificuldade foi me tornar, assim, ter visibilidade no negócio, né? Porque é uma coisa nova, então é uma empresa nova, né? E as pessoas ficavam, assim, no começo um tanto que desconfiadas, né? Será que é bom mesmo? Será que funciona? Então, uma das maiores dificuldades foi me tornar conhecida, né? Eu acredito. Uhum. E agora já está, eu imagino, né? Já melhorou bastante. Ô, Mina, que curioso, não é a primeira história que a gente traz aqui em que a maternidade acaba levando ao empreendedorismo, né? É curioso, essa ligação vai ser sempre a vida inteira, mesmo que mulheres não optem pela maternidade, mas ainda assim o desafio da mulher parece sempre maior, né, Mina? Sim, no empreendedorismo feminino, né, nós temos no Sebrae um programa chamado Sebrae Delas, que aliás eu convido aí a conhecer, que acompanha, né, mulheres, né, e a gente tem um dado bem interessante que a cada 10 mulheres mães, 4 delas perdem o emprego. Então, por opção, né, como foi o caso da Rogéria também, algumas acabam realmente perdendo. E a gente vê que com o MEI, né, a gente tem uma possibilidade de se trabalhar em casa, que foi o caso da Rogéria, e ela escolheu um ramo muito interessante, que é o do marketing olfativo, né, que é uma coisa que a gente vê na fala dela, que ela fala com gosto. Saiu totalmente da zona de conforto, né, Rogéria? Que era a gestão hospitalar, e foi para uma área gostosa. A gente vê que ela fala com muito gosto, né? Pois é, né, Rogéria? As pessoas pensam que empreender é fácil, e aí não tem mais chefe, né? Você saiu do CLT. Fácil nada, né? Não é fácil. Não é fácil. Quais são os desafios hoje, Rogéria? O desafio é que, assim, eu sou tudo aqui na empresa, né? Eu faço a produção, eu sou o marketing, eu sou eu que cuido do estoque, eu que sou a compradora, então não é fácil. A gente fica pensando assim, eu vou trabalhar de casa e eu faço o meu horário. A gente faz. Às vezes, da meia-noite, eu estou fazendo compra de matéria-prima. Mas é preciso todo dia inovar, tem que trazer coisa nova sempre, né? Sim, é importante, sim. Ela fez todo o processo de transição aí, né? Saiu de uma área totalmente diferente e ela mesma comentou, viu um curso, né? Numa instituição, né? Na internet, então tem todo o processo de pesquisa.
Então, é importante buscar essas referências, né? Validar isso, como você mesmo disse, né, Seba, no mercado e ver quais são. E, na verdade, no caso do marketing olfativo, a gente tem uma questão de que as pessoas pedem a criação de essências para os negócios delas. Então, tem muita oportunidade também para se crescer, né? Não sei até que ponto a Rogéria já explorou, né? Mas vale a pena explorar esse mercado. E o MEI possibilita muito isso, né? Ela não só pode ser a indústria, né, que fabrica ali as essências, como também ter ali a parte do comércio, né, que é o caso que ela faz de comercializar e eventualmente até algum tipo de serviço que ela possa prestar. Então, tem muita coisa para crescer, tem muitos cursos, né, no próprio Sebrae e no portal do Sebrae é possível acompanhar alguns desses cursos aí e vale a pena. E aí, nesse sentido de ampliar o seu mercado e até como trabalha com essências, né, com aromas, de personalizar, você vê isso aí, uma abertura assim, de potencial para explorar ainda mais? Ah, com certeza. Eu tenho personalizado aqui na cidade, eu tenho 3 clientes. Os aromas são personalizados. Mas eu tenho várias outras e os aromas, eles não são personalizados, mas sou eu que faço o perfume, sabe? A vantagem de ser personalizado é que, assim, eu não vou vender o mesmo aroma daquela loja para uma outra instituição. Sim, é exclusivo. Sabe? Exclusivo. Existe existe um contrato, né, entre mim e a cliente. Então, assim, eu não posso vender aquele aroma personalizado para uma outra loja, por exemplo. Nem comercializo esse aroma dela, a não ser que ela autorize, né? Você tem alguma dúvida que talvez queira colocar para mim aqui, a gente encaminhar mais para essa linha de orientação? Como é que você está hoje no dia a dia? Então, eu tenho um desejo que seria colocar o meu produto no comércio, mas assim, em outras lojas. Por exemplo, vender por atacado. Sabe? E aí você não sabe por onde começar. Por exemplo, uma loja de decoração que queira estar vendendo o meu produto. Certo. Isso é uma dúvida muito grande que eu tenho. Eu não sei por onde começar. Mina. Nesse caso, é importante ter toda uma análise, né, antes de dar esse passo, né? Então, convido mais uma vez a buscar um dos colegas aí numa das agências do Sebrae ou pelo 0800 570 0800, mas quando a gente fala de ampliar o negócio, de escalar o negócio, é importante avaliar quais as condições para a produção disso, porque você se compromete com um estoque, né, eventualmente com uma saída que não é a mesma que você hoje faz, né? Então precisa saber se como MEI ainda, inclusive, você consegue ou se é o momento de crescer, né? Então, primeiro avaliar que tipos, né? E aí os colegas poderão ajudar qual é o tipo de volume que esses estabelecimentos trazem, né? E qual a sua condição de produzir, né? E às vezes no seu processo, eventualmente, você deve ter algumas fragrâncias que tenham um processo mais elaborado, que demore mais, né? Tem alguma especificidade. Isso, se tiver algum tipo de saída também, pode impactar. Então, o primeiro passo é avaliar se o processo produtivo está adequado para entrar numa situação dessa, né? E se não, o que precisa ser feito para crescer, em termos da estrutura da empresa, ou eventualmente o MEI possibilita a contratação de até um funcionário, não sei se é o caso da Rogéria, né? Se você já tiver um funcionário, aí você realmente seria o caso de crescer. Se não, você tem ainda a possibilidade de contratar um funcionário, né? Com condições bem vantajosas, no caso do MEI, que é um salário mínimo ou o piso da categoria. Mas eu diria que o primeiro passo é avaliar o processo produtivo. E aí depois, é claro, buscar parcerias, né? O primeiro, e aí quando a gente fala de aromas, por exemplo, você tem os lugares onde, quem são os seus consumidores, né, que produzem, que geralmente compram? São mulheres? São homens? O que elas gostam, né? Elas gostam de decoração? Então, entender qual é o perfil da sua cliente ou dos seus clientes e buscar parcerias, né, onde a sua marca comece a se firmar.
podem ser lojas de roupa, no seu caso, né? Que você já tem até clientes, mas aí seria de repente interessante deixar algumas ali para venda ali, porque aí você começa a buscar novos parceiros para o seu negócio, a sua marca começa a ficar conhecida, né? Então, salões de beleza, se for o caso de mulheres produzirem, então é importante. Mas eu convido mais uma vez a buscar a nossa consultoria, né, através dos escritórios do Sebrae, que com certeza você vai ter todo o apoio aí para esse processo de crescimento. Que bom. Vamos fazer um intervalo rapidinho, nós três aqui, eu, você e a Mina, e no intervalo, e depois do intervalo, a gente segue na conversa aí, falando um pouco mais também sobre o seu momento perrengue, que a gente chama aqui no programa, e também no momento pulo do gato. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já com Vida de MEI. Muito bem, estamos de volta com o Vida de MEI. Hoje nós conhecemos a história da Olivia Essências, da Rogéria Carvalho, lá de Minas Gerais. E aí, para essa conversa, tenho aqui no estúdio do canal Empreender, Mina Angeli, analista técnica do Sebrae Nacional e coordenadora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Continuamos nesse bloco agora e a gente vai falar neste bloco sobre 2 quadros que mostram bem a trajetória de um negócio, que é o momento perrengue e depois o momento pulo do gato. Então agora a gente vai conhecer, Rogéria, qual foi o seu momento perrengue aí na sua trajetória como Vida de MEI. Vamos conhecer? Vamos ver o que a Rogéria nos conta aí sobre o principal perrengue dela nesse tempo. Bom, meu momento perrengue foi bem lá no início. Quando eu comecei, eu ainda não tinha, né, o rótulo, né, assim, feito em vinil, feito por uma gráfica, né. Então, meu esposo me apresentou o Canva, uma ferramenta, né, que eu tive que aprender a trabalhar, porque até então eu não conhecia. E a gente fazia ali tudo, eu mesma fazia no meu computador, criava todos os rótulos, comprava um papel fotográfico na papelaria, imprimia aqui em casa mesmo, né, o papel fotográfico adesivo, e enfim, isso me tomava muito tempo. E fora isso, a minha impressora começou a dar problema, ela não queria mais puxar o papel fotográfico de jeito nenhum. E isso só acontecia quando eu estava com a entrega marcada, né? O cliente aqui esperando e a impressora não funcionava. Era assim. Então, o recorte também era muito difícil. Eu cortava, ficava torto, eu tinha que refazer. E aí eu ficava dando serviço para o meu marido, que eu colocava ele para recortar para mim. Até ele me comprar, me dar de presente uma guilhotina de papel. Facilitou um pouco a nossa vida, facilitou, mas mesmo assim eu ainda precisava da mão de obra dele. Então, assim, era bem chato, principalmente quando tinha uma demanda grande de produto para entregar, sabe? Isso era... A impressora não funcionava, o recorte ficava torto, às vezes eu ia descolar ali da parte fotográfica o papel e rasgava, sem contar que ele não era prova d'água, né? Então, aí depois que a gente decidiu sobre a nossa marca, eu falei, não, agora vou investir um pouquinho e procurar uma gráfica. Aí fui numa gráfica aqui, que tinha sido até indicação de uma colega, o trabalho dela tinha ficado bacana, então eu, né, encomendei os meus rótulos, estava feliz da vida, atrasei um pouquinho as entregas do meu cliente, porque eu falei assim, eu quero entregar já tudo bonitinho, né? Eis que quando eu fui buscar os meus rótulos na gráfica, a decepção, né? Impossível, não tinha como usar. Ficou horrível. A letra estava borrada, eu não conseguia entender nada que estava escrito lá, sabe? Tava feio. Aí eu, né, chamei o proprietário da gráfica e falei, olha, meu produto é um produto artesanal, eu não tenho como usar isso aqui. Aí ele falou, questionou porque o funcionário dele tinha pego aquele serviço, disse que a gráfica dele era para projetos grandes e não projetos delicados como o meu. Mas ele me devolveu o dinheiro, pelo menos isso.
E eu voltei para casa sem o rótulo, que foram todos para descarte, e eu tive que voltar para minha impressora. Isso me trouxe um pouco de desânimo com a minha logomarca, porque eu tive duas já, né? Essa era a primeira. Eu fiquei bem desanimada de continuar com ela. Foi onde eu decidi procurar uma empresa, né, especializada, que foi quando eu encontrei a empresa de São Paulo, que desenvolveu essa logomarca que eu uso até hoje, né? E aí sim, eu encontrei uma gráfica de qualidade. Hoje os meus rótulos são todos no vinil, né? Pode molhar, não tem problema, não estraga. Inclusive até porque são produtos que a maioria das vezes vão para o banheiro, né? Então, assim, isso era uma coisa importante também, né? Ele ser resistente à água, né? E hoje a gente já consegue esse processo. E aí eu entendi como eu perdia tempo numa atividade secundária do meu produto, digamos assim, né? Não era a atividade fim. O tempo que eu ficava ali no computador, o tempo que eu ficava tentando imprimir, eu podia estar produzindo, né? Então, às vezes, vale a pena a gente investir um pouco mais para poder conseguir dar atenção no produto final. Muito bem, pois é, empreender é desafio todo dia, né? Para quem está começando como empreendedor, microempreendedor então, e às vezes errando, que a gente acerta, mais ou menos por aí, né, Rogéria? Você estava despendendo muito tempo para fazer a sua identidade nos rótulos, é? Muito tempo, porque assim, eu tinha o nome, né, da Olivia Essências, mas eu não tinha ainda a minha logo, então eu acabava tentando criar o rótulo de cada fragrância de acordo com o aroma, sabe? Por exemplo, um chá branco, eu procurava alguma coisa que remetesse àquele aroma, né? Uma cereja avelã e assim por diante. Só que isso demandava muito do meu tempo, um tempo precioso que eu poderia estar na produção, né? E aí eu tive que aprender a mexer no Canva, isso foi um lado positivo, né? Eu mesma eu imprimia na minha casa, eu tinha que cortar, muitas vezes a minha impressora travava, eu às vezes cortava meio torto e eu sou muito perfeccionista, né? Se é para eu entregar um trabalho, eu quero que ele esteja perfeito. Aí eu tinha que refazer e o tempo da gente é precioso, né? Então, assim, quando eu pegava uma encomenda que era muito grande, era desgastante demais eu ficar ali, né, cortando rótulo por rótulo e, enfim, tomava tempo demais. E fala um pouquinho sobre a importância da gestão aí do tempo e do negócio nesse caso, que acaba revertendo em produtividade depois. Eu acho interessante no caso da Rogéria, porque ela traz não só o uso de ferramentas que estão aí à disposição, né? Ela cita o Canva aí, que é uma ferramenta gratuita, que está aí à disposição, muitos empreendedores usam, criam as suas identidades visuais, personalizam, né, as suas embalagens e tudo mais. Mas no caso dela, ela percebeu, né, pela própria necessidade do cliente, que o produto molhava, né, e aí isso danificava, né, as peças. E aí é importante reconhecer que é o momento certo de buscar apoio, de buscar fornecedores, né? No caso dela, ela acabou escolhendo um fornecedor e aí, como dica, eu trago a questão de que é importante, de repente, fazer algum tipo de prova, de teste, antes de se contratar efetivamente, né? No caso da Rogéria, ela teve que fazer, ela contratou, né, primeiro alguém para fazer essas etiquetas, mas na hora que ele falhou, ela foi perfeita em corrigir rapidamente, que o empreendedor precisa reconhecer que falhou, né, como você mesmo comentou, né, Sebastião, mas corrigir logo, né? E aí nem que ela tivesse que voltar para a impressora anterior, mas ela tinha que entregar as encomendas, né? Então, falhou rápido e corrigiu rápido. E continuou a reconhecer de que não, o negócio dela é produzir essências, não fazer rótulos. Então, no começo, faz todo sentido e o MEI começa assim, mas depois tem que realmente buscar especialistas em etiquetas, né? E aí é planejamento, né, para colocar na gestão do negócio, porque é investimento que precisa ser feito,
que vai retornar, e a Rogéria está vendo isso, né, Rogéria? O retorno é certo para você também, com mais tempo, até para criar estratégias, para pensar no negócio, né? Para não ficar na produção exatamente ali que de repente pode delegar, né, Rogéria? Foi essa a descoberta, né? Foi. Maravilha. Foi essa a descoberta. Pois é, e assim também, né? A partir do erro, muito momento pulo do gato vem a partir do perrengue, né? E aí teve também na história da Rogéria, é claro, o momento, o pulo do gato aí, que para ela foi também uma outra descoberta também, porque é uma descoberta, né? Então, vamos conhecer o momento pulo do gato da Rogéria? O meu momento pulo do gato foi quando eu comecei a aromatizar as lojas, né? Eu saí só desse ramo de residência, né, de casa, e passei a perfumar algumas lojas aqui da cidade. A primeira loja foi em maio de 2021. Foi até uma loja de artigos esportivos, né? De roupa esportiva. Então, foi aí que eu consegui dar uma alavancada no meu negócio, porque até então, a minha clientela era a maioria da família militar, do ramo militar. Porque era quem eu conhecia, né? Era quem eu convivia, eu era nova na cidade ainda, né? Tinha chegado em 2020, a gente estava em pandemia, né? Também tinha isso, né? Então, assim, tudo ficava mais difícil. Então, quando eu fui para esse ramo de perfumar as lojas, foi que as portas, assim, da cidade meio que se abriram para mim no ramo civil, né? Porque aí as clientes compravam da loja, elas chegavam na loja, gostavam do cheiro, às vezes passavam na calçada e já estava sentindo o cheiro da loja. E aí elas queriam saber de onde tinha vindo o aroma, né? A roupa ia perfumada, elas queriam saber quem tinha feito o aroma daquela loja. Então, quando as proprietárias, né, diziam que era uma pessoa aqui de Três Corações mesmo, elas acabavam vindo até mim, né? E falavam, nossa, eu conheci o seu cheiro na loja tal, eu conheci o seu cheiro na loja de fulana, né? E as meninas nunca se importaram de passar o meu telefone, né? É claro que assim, quando é um aroma exclusivo da loja, eu não comercializo, né? Porque aí a loja pagou para aquela exclusividade. Então, eu não posso comercializar para um outro cliente. Mas elas acabam conhecendo os outros e se apaixonam tanto quanto da loja. Então, assim, foi realmente onde as minhas vendas aqui na cidade começaram a crescer, né? Onde eu comecei a ficar mais conhecida. E hoje tem lojas, tem clínicas, tem a loja de noivas, tem vários ambientes, né? Que eu perfumo aqui na cidade, graças a Deus. O momento pulo do gato da Rogéria mostra aí um pouco de prospecção, né? Foi quando ela entendeu que dava para ir para outros campos também. Foi mais ou menos isso, né, Rogéria? Você descobriu que tinha mais clientes aí em potencial na sua região, né? Me conta. Foi. Assim, o meu começo, o meu esposo é militar, né? Então, assim, e aqui na cidade que eu moro, o quartel é bem grande. Então, o meu público inicial foram as esposas de militar, né? Só que chegou um tempo, a gente é transferido com muita frequência, né? Então, assim, no final do primeiro ano, várias clientes foram embora da cidade, né? E aí eu falei, gente, meu Deus, eu preciso sair, né? Se eu quero crescer, eu tenho que sair, eu tenho que procurar um outro nicho de mercado. Que não seja só, né, as famílias militares, no caso. E não que elas não pudessem comprar à distância, elas podem, inclusive continuam comprando, graças a Deus. Mas eu queria crescer. Então foi onde eu comecei a oferecer o meu produto para as lojas da cidade, né? No começo, loja de roupa feminina. E é assim, quem atrai mais, né, quem tem mais atração pelo meu produto. E foi assim, gastando sola de sapato mesmo. Eu comecei perfumando uma loja de roupa fitness. E aí a loja vizinha sentia o aroma e já veio até mim. E assim foi. Foi onde eu comecei a ficar mais conhecida na cidade. Até porque as clientes das lojas, né? Elas chegavam e falavam assim,
gente, eu passei na calçada e eu tô sentindo o aroma dessa loja. E como elas levavam para casa a roupa perfumada, elas queriam saber de onde vinha aquela fragrância, né? E aí as minhas parceiras me indicavam. E foi assim que eu comecei a sair daquele nicho, né, de só vender ali para as esposas de militares, que foi onde eu comecei, né, para atingir a cidade, né, para conseguir pegar a cidade como um todo. E aí uma loja ia passando para outra, para outra, para outra. Hoje eu acho que eu tenho aqui na cidade já umas 15 lojas mais ou menos, aproximadamente, que eu perfumo. Assim eu comecei a captar novos clientes, né? Foi muito bacana. Olha, é isso, né, Mina? Interessante. Um pontapé inicial foi perfumar as lojas aqui da cidade. Foi muito bacana mesmo. Eu volto àquele tema, né, Mina, da inovação, né? Para prospectar, você tem que inovar sempre, né? E com esse olhar, o que em princípio parecia uma dificuldade com a clientela dela que saiu da cidade, surgiu outra, né? E vai surgir outra, tem outros pulos do gato para acontecerem ainda. Mas é essa visão aberta sempre, né? Mais do que se desesperar com o problema, mas é conseguir ver a solução, né? Perfeito, Seba, é isso, né? E a fala da Rogéria traz muito a solução dentro do problema. Ela percebeu, né, esse movimento e aí o empreendedor, ele realmente, né, tem que estar atento à fidelização, né? Se a pessoa está comprando, como é que ela se comporta, para onde que ela vai, o que que ela faz. E a Rogéria estava muito atenta a isso, né? Percebeu, inclusive, não só que as pessoas poderiam comprar à distância, né? Que é talvez um outro modelo de negócio, porque ela vendia no porta a porta, e aí ela tem a possibilidade de vender online, né? Buscar outros canais, né, de venda e manter essas clientes, mas que ela tinha um outro mercado ali para crescer, que seriam as lojas, né? Ela certamente ali hoje trabalha com o comércio de roupas, né, com vestuário, mas eventualmente ela pode ir para outros ramos ali, né, de negócio, pode se tornar conhecida ali, mas dentro do ramo de roupas também, quando a gente tem ali um negócio, a loja sendo perfumada e as roupas saindo perfumadas, muitas vezes as próprias lojas falam assim, não, então eu quero criar a minha loja, né? Então eu quero água para perfumar lençóis, né? E aí ela tem a possibilidade de criar linhas para essas lojas. Então, assim, é estar atento, é inovar mesmo, né? Bem por aí, Seba, é inovar e estar atento ao comportamento do cliente para, se for o caso, mudar. E o olfato do cliente, como faria a Rogéria. Rogéria, a gente está indo para o finalzinho da nossa conversa, tem duas coisas. Eu quero uma avaliação sua quase que de ter participado do programa, do quanto foi importante para você e contar a sua história. E hoje aqui também, se você tem ainda alguma dúvida, alguma colocação para a Mina aqui, para a gente finalizar. E antes de finalizar, eu quero que você traga para junto de você aí a protagonista dessa nossa história, que é a Olivia, que deu nome à empresa e que está te deixando cada dia mais com esse sorriso lindo aí e com toda a propriedade, com todo o motivo. Mas me conte, primeiro, para finalizar, quanto foi bom participar desse programa e se tem alguma colocação para mim aqui para a gente. Fiquei muito lisonjeada por estar participando. Um frio na barriga danado, mas assim, é desafiador demais, né? Então, é isso que a gente busca, né? A gente busca desafios e busca crescimento. E é isso que eu acho que o programa vai trazer para mim. Mais visibilidade, mais crescimento e, assim, me dando autoconfiança, né? Porque eu sempre tive muito medo de falar, sabe? E é uma coisa que eu sei que eu preciso trabalhar muito, inclusive nas minhas redes sociais. Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, é isso, né? A Rogéria traduz de uma maneira encantadora isso. E não tem melhor forma de fechar. Falar de encanto está aí. Oi, Olivia, tudo bem? Fala oi, filha. Oi. Fala, tudo bem. Que bom. Beijo grande para vocês duas aí, viu? Rogéria, sucesso cada vez. Isso, muito bom. Sucesso, Rogéria, cada vez mais no seu negócio aí. Obrigado por participar com a gente. Beijo grande para você e para a Olivia. Obrigada. Obrigada. Muito bem, Mina. Obrigado mais uma vez, viu?
A você de casa também, muito obrigado por ter participado do Vida de MEI de hoje aqui com a gente. Um forte abraço e eu volto no próximo programa. Até mais.